Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Pessoal, se tem uma coisa que eu não consigo entender, não consigo compreender tão bem assim, é o fato de que alguns atletas parecem não gostar tanto de entender outros pontos de vista. Na verdade, tá? Eu vou até um pouco mais além aqui. Eu acredito que alguns atletas não querem entender nenhum ponto de vista. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, cara, tem alguma coisa que você pode controlar em relação ao resultado ali de um campeonato que tu participar. Se você vai lá em um campeonato e você perde, por exemplo, no duplo bíceps de costas, e você vê claramente que a diferença que tinha ali não era somente de volume ou de condicionamento, e sim de ajuste de pose, pô, tu deveria prestar um pouco mais de atenção nisso, certo? E mesmo que você talvez ali não tenha um olhar tão clínico, ter algumas pessoas de confiança para te passar um feedback assertivo, tá? Que faça sentido é muito importante, tá? Então, a mente no bodybuilding faz parte da parte estratégica, que obviamente pode mudar algumas coisas bem importantes ali na hora, né, cara, de um confronto bem, digamos assim, acirrado, tá certo? Então, nenhum confronto de alto nível, detalhes ali, né, pequenos ajustes precisam de mais atenção, porque realmente pode fazer uma diferença muito grande. E o atleta que vai se preocupar com isso, ele tem um perfil, né? Aquele cara mais nerd, aquele cara que estuda, aquele cara que mesmo que não curta, ele tá lá sempre procurando aprender. Você pega, por exemplo, em esportes de contato, tá? Boxe, MMA. Eu particularmente sou muito fã de boxe, tá? Até acompanho o MMA, né? Principalmente ali o UFC. E, cara, você olha alguns atletas, por exemplo, que não curtem assistir o UFC. Os caras não gostam tanto assim, né, de assistir o evento, né, cara, da própria organização que ele participa, porém, ainda assim, ele tem uma equipe para assistir a luta do adversário que ele vai confrontar de algumas semanas, de alguns meses depois, para obviamente ter uma noção do que fazer no treino, né, no sparring, etc. Tá bom, beleza, mas por que esse assunto? Por que tu tá falando isso aí, Carlos? Basicamente pelo seguinte, tá? Vocês percebem, né, quando eu comento aqui sobre o Ramon, que eu tenho uma certa... Assim, cara, eu fico bem decepcionado com o que aconteceu com o Ramon após o Mr. Olympia de 2023, porque o Ramon teve aquela foto vazada, fazendo aquela pose lateralizada. Eu não sei se vocês viram, cara, mas aqui no canal eu fiquei um pouco desconfiado. Eu falei, mano, a pose tá boa, mas eu tô preocupado com a base, entendeu? Será que a perna dele não vai ter uma assimetria? Inclusive, quando ele tava no palco, algumas pessoas comentaram sobre isso também, né? Só que o ponto é, quando o Ramon subiu no palco, a questão da assimetria não foi um problema. A realidade foi que ele estava muito simétrico. Cara, o Ramon, ele simplesmente lançou um dos melhores duplo bíceps de frente do Mr. Olympia de 2023. Aquela pose que ele tem ao lado do Siban, mano, o Ramon tá bizarro, velho. A fluidez do físico, não somente isso, né, mas o jeito que ele tá ativando tudo, o vácuo, ele tá sendo obviamente puxado, mas ele ainda tá conseguindo marcar a parede abdominal, a perna dele pelo posicionamento do quadril e pelo jeito, né, que ele faz aquele giro ali de tronco, favorece também a ativação dos cortes. Então, assim, ele que tinha problema de pose, conseguiu mandar uma pose praticamente perfeita pro físico dele, mas não repetiu aquela pose. E isso é muito simples, cara, é porque eu não consigo entender. Não foi explicado porque ele não repetiu aquela pose, entendeu? Deu pra ver claramente que não foi uma pose de sorte, até porque ele fez do começo até o final do campeonato. Se fosse de sorte, ele tinha mudado, não. Foi uma pose que realmente ele conseguiu encaixar. Ele tava treinando aquela pose, obviamente, né? O único erro, né, foi a dica lá do Cris Aceto de ele levantar uma mão depois a outra. Enfim, isso me mostra o quê? Me mostra que, cara, não tô falando que é isso, mas é a sensação que eu tenho de que o Ramon, ele não é tão aficionado assim pelo bodybuilding, pelas poses como ele poderia ser, como ele deveria ser, entre aspas, né, levando em consideração o nível que ele tá. E uma das coisas que faz o Kaique ser tão diferenciado e você gostar de acompanhar ele, né, você assiste os vídeos do cara, você vê que ele realmente tá gostando de fazer aquilo, é justamente isso. Ele é nerd, entendeu? O cara gosta realmente do bodybuilding, ele estuda as poses, você vê a empolgação dele em relação a melhorias, as coisas que ele pode fazer nos futuros campeonatos que ele participar. É como se ele tivesse agora conhecendo na Classic Physique o bodybuilding de verdade, né? Porque esse lá na Men's ele só ficava parado de frente de costas, agora na Classic posando de uma maneira ali que ele mostra mais o físico dele, ele tem um leque de oportunidades ali, né, novas para explorar no físico dele, para mostrar, para corrigir certas coisas que ele pode eventualmente errar, enfim. O Kaique, ele tá, assim, parece num parque de diversão, né, fazendo essa preparação pra Classic, e um relato que surgiu do Ruff Diesel aí, que ele tá falando sobre a preparação dele,
toca nesse ponto que eu quero mostrar pra vocês a importância de tudo isso e como isso pode evitar com que o Kaique ele cometa certos erros que muita gente eu vejo que se preocupa. Por exemplo, pô, é a primeira vez do Kaique posando como Classic. Será que ele não vai ficar nervoso no palco? Será que ele não vai errar a ativação da perna? Será que ele não vai conseguir fazer tal pose? Olha isso aqui. Vamos lá, rapaziada, prestem atenção no que o Ruff Diesel vai falar, beleza? So overall, energy is good. No complaints. Esse Ruff Diesel é besta, né? Vai ficar rindo de tudo. Rapaziada, aqui ele tá explicando, tá? Dando feedback de como foi a semana dele. Então ele tá falando que ele tá tranquilo aí, né? A energia não tá tão baixa assim, mano. Vai, deixa esse bestão falar aqui. Ele fica rindo de tudo, velho. Tá parecendo eu. Food is getting low, but I feel fine. I don't know. I feel good. I feel fine. Just started up with posing with my guy Chris Barnett. I figured since I've been out of the game for a year, it'd be cool to get an outside opinion. Usually it's Ó, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Porque o Ruff, ele tá falando aqui basicamente que como ele tá meio enferrujado, né, em relação às poses dele, em relação à pose, obviamente, no palco, é bom ter uma segunda opinião, né, uma segunda visão. E, cara, isso aqui é muito da hora porque você vai olhar pro atleta, você sabe, tá? Ele é um amador, eu acredito que vocês já viram aí alguma foto dele, porque o Ruff Diesel, ele compartilha bastante nos stories dele. E, mano, isso mostra que pra você ter outra visão externa, você não precisa ter necessariamente um bodybuilder melhor do que você. É só um cara que entende ou tem uma visão ali, uma sensibilidade melhor de pose. Isso me lembra, inclusive, o Ronnie Coleman, cara. Tem um vídeo dele, eu acredito que ele treinando costas, tá? Mano, eu me recuso a errar. Se eu estiver errando isso aqui, cara, é costas, eu acho que é, tá? Porque eu já assisti esses vídeos do Ronnie Coleman umas 3 vezes, praticamente todos. Ele tá treinando lá e ele fala, pô, tô pegando dicas de pose lá com um amador, né? Aí ele fala, ele é um amador, muita gente pode achar que eu não deveria estar pegando dica com ele, mas não tem nada a ver, porque ele posa bem, entendeu? Não é porque ele não é amador que ele não pode me dar dicas de pose. E ele já era Olímpia, tá certo? Então, assim, ter, né, essa sensibilidade pra ter uma visão de fora é muito importante, mesmo que você esteja no alto nível. Mas cá entre nós, pessoal, imagina a responsabilidade de ajustar as poses do Ruff Diesel. Cara, eu não conseguiria, tá? Sendo sincero com vocês. Esse cara, ele posa, mano, de uma maneira praticamente perfeita, entendeu? Talvez, né, algumas coisinhas ali, mas, cara, são coisas tão mínimas que eu acho que mais atrapalha do que ajuda, sabe? Mas, obviamente, tá, você também tem que ter uma noção, uma visão ali crítica, né? Você tem que aprender, você tem que ter essa sede ali de querer entender a parte mais técnica da pose, tá bom? Vamos continuar aqui. just Joe who helps me with my mandatories. You know, when we're posing, that's into him now. And I personally think he's the best posing coach in the industry. That's why he's on my team. So yeah, if I'm going to invest in someone and believe in someone, I need to go, all in, full send. So we just started that. He's got a long list of shit for me to try, and so I'm going to try that after my cardio this morning, and then probably after a couple of days I'll send him an update to see how I'm liking it, see what works, see what doesn't, and go from there. Past week update: train with Carlos Kayiki. Awesome dude. I loved talking about bodybuilding with him. He has a very good eye for classic. Mano, isso aqui é uma coisa, né, que dá pra perceber fácil, tá? Mas conversando com o Kaique é que você sente realmente como ele ama o bodybuilding, como ele entende, rapaziada. A parte técnica do Kaique é muito avançada, é muito à frente realmente de muitos atletas. Isso, inclusive, é algo que você pode ver, por exemplo, numa entrevista, numa participação e uma pergunta que você for fazer pra ele. Tem muitos atletas, mano, que praticamente só concorda com o que outra pessoa tá falando, né? Tipo, obviamente tu não vai ser o chato de discordar de tudo, né? Mas tem algumas coisas que tu pode colocar uma adição ali de informação ou discordar, entendeu? Você fala pro Kaique, por exemplo, pô, quando o Siban fazia tal coisa, ele fazia de tal jeito. Se tiver errado, se não for o que o Kaique viu, ele vai falar, não, pô, não era assim não, era desse jeito, desse jeito. Aí você já falou, pô, esse cara entende, entendeu? Conversando com o Kaique foi a mesma sensação. Não que a gente discordasse, na verdade, pessoal, parece até que eu tô exagerando, mas a gente não discorda de nada praticamente em relação a pose, em relação a físico, em relação a perceber algumas coisas ali, entendeu? Mas as informações adicionais que ele teve pra me passar e que eu passei pra ele também, assim, cara, casa muito, entendeu? Então é muito da hora, velho, ver isso, que o Kaique, ele não somente
é um study, né, um cara que realmente está estudando bodybuilding, mas ele é um cara que estuda a parte técnica, ele não quer estudar só grupamento muscular, tenho que desenvolver isso, ganhei por conta daquilo, não. Eu quero ganhar por conta disso aqui, não. Eu quero melhorar isso aqui porque isso aqui vai me dar vantagem sobre fulano de tal. Entendeu? Isso é muito massa. E dá, obviamente, uma vantagem muito grande pra ele. E essa é uma coisa que justamente, né, eu sinto falta no Ramon, é por isso que eu falei no começo, tá? Não é um ataque ao Ramon, pessoal. Pelo amor de Deus, se eu não me importasse com o Ramon, eu não falaria dele aqui. Muita gente até fala o seguinte, né? Você critica o Ramon porque é conteúdo pra você. Pô, é claro que vai ter conteúdo pra mim, né? Mas teve muitas vezes que o Ramon atualizou o físico dele, por exemplo, e eu não falei nada. Por quê? Porque tinha coisas pra me criticar ali em relação à pose, mas eu preferi ficar na minha, entendeu? Pra não gerar hate pro cara, porque querendo ou não, né? Pô, tá na pele do cara deve ser muito chato, né? Todo dia reclamação, todo dia o pessoal falando coisa, mas também, né, velho? Parece que o Ramon não aprende, pô, que é isso. Vamos continuando aqui, tá, rapaziada? Like, it's so weird, man, being in bodybuilding, especially as a pro, like, because it almost seems to me that pros don't actually enjoy talking about the sport. Isso aqui que o Huff, cara, falou é muito verdade, entendeu? Parece que tem caras ali, e isso dá pra entender, tá certo? É a mesma coisa que eu falei pra vocês dos caras do MMA. Tem muito cara do MMA que eu não gosto de assistir luta, velho. Só olhar o exemplo aí do Carlos Prates, por exemplo, né? Ele falou que a mina dele assiste muito mais do que ele, né? Na questão aqui do Kaique é diferente, né? Tanto o Kaique como a esposa dele são, assim, realmente ali bem antenados, né, no esporte. Então os dois estão sempre ali em conversa. Isso é muito importante também. O Huff disse, eu falar isso aqui, cara, eu espero de verdade que acenda assim, entendeu? A atenção de algumas pessoas para que eles entrem nessa maré também de ver que não é somente shape, não é somente condição, não é somente fazer dieta. A pose, a presença de palco tem uma importância muito grande mesmo em vitórias, em campeonatos, principalmente se a batalha for acirrada, muito disputada. Continuando, tá? I don't really watch anything, they don't talk about it. It just becomes like, do you do this because you just so happen to be good at it, or do you actually love the sport of bodybuilding, not just what the sport of bodybuilding has done for you? Rapaziada, isso aqui foi meio pesado, tá? Inclusive, quero deixar uma coisa bem clara aqui. O que o Huff acabou de falar se encaixa muito com o Ramon. Não que reflita a realidade, mas é o que todo mundo pensa, né? Convenhamos, né? Muitas pessoas não acreditam que o Ramon ama realmente o bodybuilding, né? E de verdade, tá, pessoal, falando pra vocês, eu acredito que o Ramon ele gosta realmente do bodybuilding. Não digo que ele goste da parte técnica, eu acho que ele deve pensar até que é um lado mais chato, né? Posar, prestar atenção em detalhes de pose e tudo mais, mas dá pra ver que ele realmente gosta. Ele não iria fazer tudo aquilo que ele fez lá no profissional, quando ele queria se tornar profissional, se ele não amasse. Inclusive ele falou isso recentemente numa entrevista ali pro coach Rubens, né? Mas eu acho que, como ele já não gostava, não se ligava tanto na parte técnica, e levando em consideração que ele acabou recebendo muitas críticas por isso, ele acabou se afastando um pouco mais, entendeu? Eu não acho que, por exemplo, o Ramon hoje ele tem tanto amor pelo bodybuilding como ele tinha lá quando ele era amador, tentando buscar a vaga do Pro, entendeu? Ele tem talento, obviamente, ele gosta, mas eu não sei se hoje, pelo fato dele ser muito criticado, pelo fato, né, cara, do peso que ele carrega nas costas, ele ainda sente, entendeu? Essa vontade, entendeu? De representar tanto assim, né? Um povo aí que critica muito ele, entre aspas, vamos colocar desse jeito, entendeu? Mas eu espero que o Ramon entenda que é pro bem dele. Vamos lá. And I think Carlos loves the sport itself, which is really, really cool to see. Isso aqui, pessoal, é uma parte que eu queria falar. Eu só fiz esse vídeo pra falar disso aqui. O Huff falou, eu sinto que o Kaique ele realmente ama o esporte, isso é muito legal de ver. Por que eu tô falando isso aqui? Porque muita gente me pergunta, Carlos, e se o Kaique, quando for no Pittsburgh Pro, não conseguir performar bem em relação à pose? Chega lá a ficar nervoso, não ter poses, obviamente, que sejam tão bem encaixadas, pelo fato de ser a primeira vez dele posando ali de sunga, né? Então ele vai ter que contrair a perna, lembrar do posterior de perna, lembrar, né, de fazer todos os ajustes ali de base para que a pose na parte superior saia perfeitamente simétrica, equilibrada, enfim. Aí é que tá a parte boa. Caso ele erre, pelo fato dele ser muito nerd, muito aficionado, prestar atenção nos detalhes, é previsível que no próximo campeonato ele conserte tudo, entendeu? E como ele também tá muito antenado no feedback do público, o Kaique falou que ele não presta muita atenção nos canais, né, cara? Mas eu acho que, não sei se é bem assim não, tá? Eu acho que o Kaique, ele com certeza presta atenção sim nos comentários das pessoas que ele vê que tem um certo valor, tá certo? Que tem, digamos assim, uma certa lógica por trás, né? Então ele vai prestar atenção nisso, obviamente, e vai trazer para a apresentação individual dele, para as poses mandatórias. Então isso aí, pessoal, acredito que tranquiliza muito, entendeu? Quem tava com essa dúvida, né? Pô, será que o Kaique ele vai errar
pelo fato de não ter tanta experiência. Enfim, pessoal, era isso que eu queria trazer pra vocês, esse relato aí do Ruff Diesel, e falar também, né, um pouco das minhas considerações em relação a essa dúvida que muitas pessoas têm aí em relação à primeira performance do Kaique na Classic. Estamos se aproximando, pessoal, faltam aproximadamente 5 semanas, né, se eu não me engano, muito perto, cara. Pô, pouco mais de um mês, vai ser muito bacana. E vamos continuar cobrindo aí, pessoal, tudo que rolar aí entre Ruff, Kaique, enfim, as estrelas da Classic pro Pittsburgh Pro, beleza? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Deixa a tua opinião aí, se possível, deixa um comentário, deixa o like também, ajuda muito. Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis!